Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de olho na matemática pelo professor Anderson para os alunos do Sem Castro Alves, Terceiro bimestre. Hoje, pessoal, o tema que queremos abordar é um tema bem simples, mas ao mesmo tempo ele é o que? Pouco difícil. Mas nada que, prestando bastante atenção no vídeo, prestando atenção nos vídeos auxiliares e fazendo as atividades com calma, nada demais, né? Então bora lá. Tema: geometria espacial. Do vídeo da última aula é geometria plana. E agora iremos abordar sobre geometria espacial. Geometria espacial, pessoal. Qual é o conceito? Então, geometria espacial corresponde à área da matemática que se encarrega de estudar as figuras no espaço. No espaço sideral, as figuras... Não, pessoal, não é bem isso. Geometria espacial não tem muita coisa a ver com espaço. O espaço sideral. Tem, não tem, né? Mas vamos focar aqui no nosso planeta Terra. Então, olha lá. Ou seja, né? Aquelas que possuem mais de duas dimensões. De modo geral, a geometria espacial pode ser definida como o estudo da geometria no espaço. Então, as figuras da geometria espacial. Então, pessoal, se são mais de duas dimensões, pode ser 3, 4, 5, 6, independente de quantas dimensões a figura tenha. Porque se for até duas dimensões é o quê? Geometria plana, figura plana. Já a geometria espacial é conhecida como a geometria o quê? 3D, né? Três dimensões. Ela tem tanto vertical quanto horizontal e agora tem profundidade. Então, no caso, ela vai ter o eixo X, Y e o eixo Z. Então, vamos entender mais um pouquinho. Figuras geométricas espaciais são aquelas que têm três dimensões: comprimento, altura e largura. Essas figuras são divididas em dois grupos: os corpos redondos, delimitados por alguma superfície arredondada, e os poliedros, superfícies delimitadas por figuras geométricas planas. A maior diferença delas são essas daí, né? Então, vamos olhar primeiramente o que são poliedros. Os poliedros são figuras formadas por três elementos básicos, pessoal: vértice, arestas e faces. E seus principais representantes são pirâmide e os prismas. Os mais dificinhos, pessoal, para falar a verdade, são os poliedros, que são as pirâmides e prismas, porque eles têm mais variedade de figuras, entendeu? Vai ter pirâmides de base quadrada, pentagonal, hexagonal, que nem prismas de base retangular, hexagonal, octagonal. Então, esse ponto específico da geometria espacial, ela precisa ser bastante entendida, beleza? Então, vamos pegar essa figura aí, né? Isso é o quê? Um quadrado? Não. É um retângulo? Não. Isso é como se fosse o quê? Uma caixa, né? Um paralelepípedo. Lembrando, pessoal, que quadrado, retângulo são figuras do quê? 2D.
Já como estamos falando de figuras 3D, ela muda também o formato dela. É como se ela tivesse o que? Uma profundidade. Então, ó, vamos entender primeiro o que é aresta, vértice e faces. Primeiramente, pessoal, faces são os lados. É como se você, olhando essa figura aí, ó, tá mostrando a setinha aí como a face. São os lados, beleza? O vértice é onde liga as duas linhas, ó. Deu um encontro na imagem, é um vértice. E a linha é a aresta. Então, para especificar melhor, o vértice é o encontro de duas arestas. Beleza? Por que temos que saber disso? Porque tem algumas questões de vestibulares, questões próprias do Enem, que pedem, né? A figura, um exemplo aqui. Um triângulo de base hexagonal tem quantos vértices, quantas arestas, quantas faces? Mas no caso eles não vai pedir para você achar o valor dos três, da aresta, vértice e face. Às vezes ele te dá duas para achar uma, ou te dá uma para você achar duas. Isso vai depender muito do exercício. Ah, tem que sair contando, professor? Não, não necessariamente. A gente vai aprender uma fórmula muito fácil para saber distinguir e achar qualquer valor de aresta, vértice ou face de qualquer figura. Então, bora lá. Ó. Os poliedros recebem nomes especiais de acordo com números de faces. Então, pessoal, gravem isso. Nunca vai vir uma pergunta perguntando quantas faces tem a figura tal. Por quê? O próprio nome ela já diz. Então, ó, tetraedro. É só lembrar. O Brasil, quando ele foi tetra, ele foi quantas vezes campeões? Quatro. Então, tetraedro, quatro faces. Pentaedro é o que somos hoje, né? Pentacampeões é o que somos campeões 5 vezes. Então, 5 faces. Hexaedro, heptaedro, octaedro, decaedro, dodecaedro e cosaedro. Então, esses nomes, pode dizer assim, as 5 primeiras letras, 4 primeiras letras, é o que fala sobre a quantidade de quê? De faces. Beleza? A classificação, pessoal, quanto à forma. Ele pode ser poliedro convexo e poliedro côncavo. O que é isso? Qual é a diferença deles dois? Então, ó, convexo é quando um segmento de reta unindo dois pontos qualquer do poliedro está totalmente dentro do poliedro. É uma figura o quê? Perfeita. Ela tem os seus desenhos, como que eu posso dizer? Um desenho formado. Já o poliedro côncavo, percebam que é uma figura, é um segmento de reta unindo dois pontos de poliedro, sai fora do que? Do poliedro. Então, ó, para ficar mais fácil, vamos prestar atenção nessa reta aí que corta o desenho da figura verde do convexo aí, ó. Percebam que ela está o quê? Toda praticamente dentro da figura. Já o côncavo é como se estivesse faltando um pedaço da figura acima. Então ela dá o que mais? Espaço. Mas se a figura não estiver ajudando, preste atenção e lembre que poliedro convexo são todas essas figuras espaciais que já temos conhecimento delas. São figuras o que? Perfeitas, figuras bem desenhadas. Já o côncavo é uma figura que ela não tem um espaço bem delimitado. Ela falta alguns pedaços ou ela é uma figura estranha. Então essa é a diferença maior de convexo para côncavo. Dentro os poliedros convexos, existem os poliedros regulares, pessoal, conhecidos como sólidos platônicos, sólidos de Platão, poliedros de Platão. Por que Platão? Porque foi Platão que descobriu. Como Platão que descobriu, ele colocou o nome dele para esses poliedros. Que figuras são essas? São figuras que todos os lados possuem a mesma medida, e com ângulos internos e congruentes entre si. Existem apenas 5 poliedros regulares, pessoal. Tetraedro, teta de 4, né? Então, olha,
ele tem os dois lados iguais ao outro lado, então são os quatro iguais. Hexaedro, que é 6, dodecaedro, que é 12, icosaedro, que é 20, e octaedro, que é 8. Beleza? Tranquilo. Já os poliedros irregulares são sólidos geométricos com faces formadas por polígonos regulares e irregulares. Os dois tipos mais conhecidos são as pirâmides e os prismas. Pessoal, então voltando agora de falar sobre vértices, faces e arestas, o matemático suíço Leonhard Euler, né? Leonhard Euler desenvolveu uma relação que é aplicada a todos os poliedros convexos, que chama teoria ou relação de Euler, né, pessoal? Que ele calcula o número de arestas, faces ou vértices. Arestas com A, F com faces e vértices com V. Da figura desse que haja dois valores. Então, ó, este tipo de fórmula aí, matemática, para achar um dos valores, você tem que ter os outros dois. Então, por isso que eu te falo, na maioria dos exercícios, eles não vão te dar o valor das faces. Porque face você pega pelo nome da imagem, né? Do desenho em si. No caso, ele vai te perguntar, vai te dar a face, te dar a vértice e perguntar esta. Ou ele te dá a aresta, te dá a face, e você tem que achar o vértice. Então é muito simples, pessoal. A fórmula é V mais F igual a A mais 2. Olha que fórmula simples. Ou, como jovens só aprendem na besteira, eu também sou jovem e aprendi assim. Um professor meu me ensinou que essa fórmula, ela é uma fórmula meio bobinha que eu vou falar aqui, mas não deixa de ser verdade, né? E ela é escrita assim: V mais F é igual a mais 2, que é vamos fazer amor a 2. Tem como fazer amor a 1? Não, não tem. Então, para vocês gravarem e não esquecer essa relação de Euler, vamos fazer amor a 2. Beleza? Muito simples. Você tem os valores certos aí, no caso, número de faces, de arestas para achar o vértice, você vai colocar a quantidade aí e depois fazer o que? A fórmula. Acabou o resultado. Então, ó, um exemplo aí, ó. Uma questão de Vassouras do Rio de Janeiro. Um poliedro convexo tem 9 faces e 16 arestas. Desse modo, o total de vértices é... Aplica a fórmula. Vamos fazer amor a 2. Então, ele me deu o número de faces, que é 9, e de arestas, que é 16. Então, é que simples. Primeiro, a gente soma, que dá para somar, né? Então, ó, V mais 9 é igual a 16 mais 2, 18. Aí, esse 9 aí tá positivo. Eu pego ele pro outro lado e jogo negativo. Então, a quantidade de vértices vai ser 18 menos 9. Qual que é a minha quantidade de vértices? 9. Acabou a questão. Olha que simples, olha que fácil. Vamos para frente. Então, pessoal, chegamos num ponto que é um pouquinho mais difícil, mas nada demais, que é o cálculo de áreas e volume das figuras 3D. Então vamos lá. Pirâmides. Sólido formado por uma base poligonal e um vértice que une todas as faces laterais triangulares. De acordo com sua inclinação, pode ser classificada em retas, ângulos de 90 graus, oblíquas, ângulos diferentes de 90 graus. No caso aí, ó, pirâmide hexagonal. Pessoal, então, ó, professor, eu tenho que saber tudo isso? Sim, precisa. Alguns vestibulares, algumas questões do Enem, eles podem até te dar a fórmula, mas você tem que entender o que? O conceito. No caso aí, é uma pirâmide hexagonal. Para me saber a área total dela, pessoal, eu tenho que ter a área da base mais a área o que? Lateral. Então, ó, dentro desse pirâmide aí tem um triângulo. E dentro desse triângulo tem o que? A apótema da base, que é esse Azinho 1 aí, ó. Então, como que eu acho a apótema da base? É L raiz de 3 sobre 2. Com esse valor eu acho a apótema.
A área da base, para me calcular a área total, é o quê? 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área lateral, 6 vezes L vezes A sobre 2. Apótema da pirâmide é A ao quadrado, que é igual a H ao quadrado vezes A1 ao quadrado. E o volume, a área da base vezes a altura sobre 3. Pessoal, não é difícil, é muitas fórmulas. São muitas fórmulas, né? Mas não é difícil. Como você consegue aprender tudo isso? Praticando, fazendo exercícios. Beleza? Vamos para o próximo. Prismas são sólidos geométricos formados por duas faces planas e congruentes e laterais compostos de paralelogramos ou quadriláteros. De acordo com sua inclinação, o prisma pode ser reto, a leste e a base faz um ângulo de 90 graus, ou oblíquo, diferente de 90 graus. Cubos e paralelepípedos são considerados especiais dentro da geometria espacial. Por que especiais, pessoal? Porque eles podem vir em vários formatos. Então, igual no caso aí, ó, eu vou falar das formas de um prisma hexagonal. Mas antes de falar do prisma hexagonal, ó, perceba que tem o prisma quadrangular, o prisma pentagonal, o prisma hexagonal. Vamos pegar o hexagonal, que é um pouquinho mais difícil, mas ele é bem simples também. Então, bora. A área da face vai ser o lado vezes a altura do prisma. A área lateral, como é hexagonal, então é 6. Então vai ser 6 vezes o L vezes a altura. A área da base é 6 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Volume é a área da base vezes a altura. Não se preocupe, pessoal. No final do exercício tem um exemplo que eu vou passar para vocês. E também tem uma vídeo aula excelente de um professor do YouTube, um professor que eu já sigo ele há bastante tempo, que ele é muito bom e mostrará todas essas perguntinhas, pessoal, todos os macetes bem fácil em um aulão. Não deixe de assistir. Corpos redondos. Dentro da geometria espacial, existem os corpos redondos. São figuras geométricas que apresentam pelo menos uma parte arredondada em uma superfície. Cilindro, esfera e cone são exemplos. Cilindro. Corpo redondo formado por duas bases circulares, altura e geratriz. No cilindro reto, gerado a partir da rotação completa do triângulo retângulo, a geratriz forma a base com um ângulo de 90 graus, enquanto no cilindro oblíquo, as geratrizes são oblíquas às bases. Então, ó, tá aí a figura. A geratriz, pessoal, ela é como se fosse a altura do cilindro, apenas aí, ó, igual mostra aí na figura, G é igual a H, que é a geratriz. Então, a área lateral vai ser 2 vezes o P, né, que é o valorzinho, vezes R vezes H, beleza? Lembrando que esse R é o que, pessoal? O raio. Como é um corpo redondo, ele tem o que? Um raio. A área da base é P vezes o raio ao quadrado. A área total é 2 vezes P vezes R vezes, abre parênteses, né, a altura mais o raio. E o volume, a área da base vezes a altura. Cone. Sólido formado por uma base circular com altura, vértices de geratriz, podendo ainda ser classificado em reto, quando a altura forma um ângulo de 90 graus com a base, ou oblíquo. O eixo não é perpendicular à base da figura. Essa figura também recebe o nome de cone de revolução, pois foi gerada a partir da rotação completa de um triângulo retângulo. Então, aí, ó, geratriz também tem o raio, tem as suas dimensões. Então, a fórmula: a área da base é πr ao quadrado, a área lateral é P vezes o raio vezes G, que é G de geratriz, né? A área total é P vezes R vezes, abre parênteses, geratriz mais o raio, fecha parênteses. E o volume é P vezes R ao quadrado vezes a altura sobre 3.
A esfera, formada por uma superfície curva contínua, centro, raio e diâmetro. A figura geradora da esfera é o semicírculo, que através do processo de rotação gira em torno do seu eixo e forma uma superfície esférica. A fórmula é a área igual a 4p vezes r ao quadrado e o volume é 4 vezes p r ao cubo sobre 3. Aí está desenhado, ó, pessoal, o diâmetro, que é toda a linha aí, como vocês podem ver, o raio, a superfície esférica, o centro, figura, raio, diâmetro, centro. Então, pessoal, ela é simples, mas envolve um pouco de como que eu posso dizer? Um pouco de cuidado de vocês na hora de resolução dos exercícios. São muitas fórmulas, mas para conseguir gravá-las, né? Conseguir aprender todas, é só fazendo exercício. Então, um exemplo aí, pessoal. As medidas internas de um reservatório no formato de um paralelepípedo são de 2,5 metros de comprimento, 1,8 metros de largura e 1,2 metros de profundidade. Se em um determinado momento do dia esse reservatório esteja apenas com 70% da sua capacidade, a quantidade de litros que falta para enchê-lo é igual a... Perceba que isso é questão, pessoal, de um vestibular. E as questões do Enem não fogem disso. Então, primeiramente, pessoal, eu tenho que lembrar a fórmula do volume de um paralelepípedo retangular. Então, a fórmula do volume é A vezes B vezes C. E ele me deu as dimensões, 2,5, 1,8 e 1,2, respectivamente. Já como é o volume, é só eu multiplicar os três. Acho 5,4 metros cúbicos. Então, eu tenho que saber também transformar metros cúbicos em litros, que é a quantidade. Ele me fala na questão que tem que transformar. Que ele fala que 70% da sua capacidade, a quantidade de litros. Então, eu sei que 1 metro cúbico é 1.000 litros. 5,4 metros cúbicos é quanto? 5.400 litros. Achei a questão? Ainda não. Ele me diz, pessoal, que sabendo que 70% dele está cheio. Eu tenho que saber quanto que está o quê? Vazio, para que eu possa usar essa porcentagem que falta para encher ele o quê? No total. Então eu vou pegar o quê? Restam 30% de 5.400 para terminar de quê? Encher. Então eu vou pegar 0,3 multiplicar por 5.400, que eu vou achar o quê? 1.620 litros. Então esse 1.620 litros é a quantidade que falta para encher o quê? Todo o reservatório. Olha aí, a questão é difícil? Não. Ela só envolve um pouco mais de cuidado ao realizar a questão, ao resolver a questão. Beleza? Dúvidas? Volte o vídeo e assista novamente. Beleza? Pessoal, então chegou mais um fim, mais uma videoaula. Espero que todos tenham gostado, espero que todos tenham aprendido. Pessoal, é um conteúdo um pouquinho enjoado, mas é para o bem de vocês, né? Que cai demais, pessoal. Isso cai muito nos vestibulares, cai muito no Enem. Então estudem bastante esse tipo de exercício. Assistam o aulão que eu deixei para vocês lá no roteiro. Pega aquele link lá e acesse ele para você assistir e tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus. Fui!